Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E a partir de agora estamos dando início em mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, nós teremos um momento de oração e para isso eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação espalhada por todas as partes, esse meio virtual que o Senhor tem criado para que os filhos do Senhor possam desfrutar do mesmo. Meu Deus, nós pedimos nesse instante a direção, a inspiração divina para este trabalho. Pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas. Pedimos a cura divina, a saúde em favor dos enfermos, dos aflitos, dos problemáticos.
Pai bendito, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos e agradecemos por tudo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que nós vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, e nós começaremos com o versículo 8. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos para os nossos avisos, como nós fazemos diariamente. Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos ali no tabernáculo acontecem todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E você é bem-vindo em todas as nossas reuniões. Também nós publicamos esta programação aqui pelo nosso canal diariamente e simultaneamente colocamos também em nossos grupos de WhatsApp. E nós pediríamos a vocês, se gostam da programação, que não esqueçam de clicar no joinha quando assistirem e seja inscrito do canal, para que assim a nossa programação seja expandida cada vez mais e o algoritmo possa ampliar a quantidade de pessoas que estão assistindo e assim por diante. Muito bem, então. Dito estas coisas, nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Leiamos então. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém. Chegamos até o versículo 12. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. E depois que nós ouvirmos esta belíssima canção, nós vamos então continuar o estudo da mensagem que está em apreço nesta programação. O nome do hino que nós vamos ouvir é este: Até aqui nos ajudou o Senhor. E quem canta este hino é o pastor Elienay Cabral. Nós ouviremos este louvor e assim que terminar, voltaremos para estarmos juntos na meditação da palavra. Ouçamos
e meditemos. Até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. É um renovo em nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Israel o mar vermelho atravessou, e todo o povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor, varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Caminhando Israel continuou, sendo Moisés o condutor. Em todas as provas o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós estamos com a mensagem aqui, a presença de Deus não reconhecida. E vamos dar continuidade a partir do parágrafo 41. Nós estamos estudando a mensagem e às vezes a gente retroage um parágrafo para nos lembrarmos daquilo que tinha sido dito em programação anterior. Vamos aqui então. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando à igreja e edificando igrejas e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto, e o arrebatamento já passou. Então ele está dizendo aqui, porque o apóstolo São Pedro disse que o dia do Senhor virá como um ladrão, e é natural que o ladrão não avise o dia que ele vem. Ele vem em uma hora que ninguém espera, às vezes durante a noite, enquanto nós pudermos estar dormindo,
ou às vezes enquanto nós viajamos e deixamos a casa sem ninguém. Então o ladrão sempre vem em momentos inesperados, e assim será o arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento, ele está dizendo aqui, as pessoas, as próprias igrejas continuarão pregando o evangelho, continuarão construindo suas igrejas, pensando que está tudo ok, que está tudo bem, mas de repente vão se aperceber que o arrebatamento já aconteceu, que o ladrão já veio. Então isso é muito importante nós observarmos. Muito bem, já passou, já aconteceu, e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar contas disso. Ninguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela. E isto poderia ser o arrebatamento. Ele disse poderia, não é? Ele não disse que isso é o arrebatamento, não. Ele está querendo nos mostrar que às vezes a pessoa sai para ir para algum passeio, alguma pescaria, alguma coisa, e não volta mais. E ninguém dá notícia o que aconteceu com aquela pessoa, para onde ela foi, como foi que ela desapareceu, e acaba ficando sem solução aquele desaparecimento. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura, melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela e pararem com essa situação de Hollywood. Por aqui entrou diretamente na igreja e é uma vergonha, mas Hollywood resplandece e só produz uma luz brilhante. E a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Infelizmente, pode-se notar essa grande verdade, que a igreja tem tentado imitar o progresso, as belezas do mundo. Você vai se lembrar de uma escritura que o povo de Israel, na época, não tinha rei. Samuel era o que comandava o povo de Israel, tanto nas guerras como na parte espiritual. Era Samuel que os guiava. E um dia o povo de Israel desejou ter um rei como as demais nações, a Bíblia diz. Então ele foi e disse para Samuel que eles queriam um rei. Samuel disse, mas por que vocês querem um rei? Não está indo tudo bem assim? Deus guiava Israel através de Samuel, porque Samuel era um tipo de Cristo. Samuel era profeta, era juiz, ele julgava também. Então veja isto, e ele era sacerdote, então ele era rei, sacerdote e profeta. Mas o povo cansou dessa humildade. O povo cansou dessa simplicidade e resolveu querer um rei. Então ele perguntou, mas eu fiz alguma coisa errada para vocês? Eles disseram, não, você nunca fez nada errado. Eu pedi dinheiro para vocês alguma vez? Eu extorqui vocês? Não, você não fez nada disso. Mas então por que vocês querem? Eles disseram, nós queremos um rei que vá diante de nós nas batalhas, assim como as outras nações têm.
É aí que mora a questão. Eles queriam ser iguais às demais nações. E a igreja, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, está também nesta condição, querendo ser parecida com as coisas mundanas, com as organizações mundanas. E aí é onde vem a destruição. Cristo não está em Hollywood. Cristo está no indivíduo. Hollywood resplandece ou Hollywood brilha, enquanto o Evangelho resplandece com humildade. Deus não está nesses grandes lugares finos e extravagantes e toda essa bobagem que vemos. Ele vem em humildade. Oh, quisera que as pessoas cristãs, chamadas cristãs, observassem essas coisas. Os líderes, os pastores, observassem essas coisas. Que Deus não está nas grandes ostentações. Cada igreja quer ter um templo mais suntuoso do que a outra, e assim por diante. Mas Deus não está nisso. Deus está na humildade. O profeta acaba de dizer aqui, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado. As pessoas não notam que é Deus que está ali. Eles não querem uma coisa assim tão simples, tão singela, tão humilde. E se está familiarizado com a palavra, você verá isso. Quem tem olho para ouvir, aqui ele disse quem tem olho, ele errou ao dizer, ao pronunciar a palavra. Aqui seria quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja agora hoje, o que foi identificado? Ele se identificou adequadamente aos crentes aquele dia, aqueles que estavam esperando por isso. Veja Pedro e André, veja Natanael, sem dúvidas na mente, veja a mulher junto ao poço, não houve dúvidas nisso. Mas estes fariseus, eu vou abrir aqui um parêntese, porque quando ele encontrou com Natanael, ele revelou que já conhecia Natanael. Ele disse: você é um grande israelita em quem não há dolo. E Natanael disse: mestre, mas o senhor me conhece de onde? Ele disse: eu te vi antes que você estivesse orando debaixo da figueira. Qual foi a atitude, a reação de Natanael? Ele disse: mestre, você é um mestre em Israel. Você é o Messias. Quando chegou para a mulher do poço, qual foi a reação dela? Ele disse para ela: vá chamar o teu marido e volte aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: muito bem, você disse a verdade, você teve 5 maridos, e esse que você tem agora também não é o teu marido, naturalmente legítimo. E ela disse: mestre, vejo que o senhor é um profeta. Então olha a reação. Agora, por que os judeus, os fariseus, não tiveram a mesma revelação, a mesma reação? Por quê? Porque eles estavam esperando algo grande, algo diferente, algo mais suntuoso. E essa que é a situação, esse que é o problema. Mas estes fariseus, alguns dias antes de onde nosso texto está esta noite,
viram-no fazer isso e então chamaram-no Beelzebu. Quando os fariseus viram ele realizando um milagre assim, eles chamaram ele de Beelzebu, um demônio. As obras tinham sido feitas. Eles tinham de responder à sua congregação, que eles tinham lá, e esses fariseus eram líderes do povo, e eles tinham o povo para quem eles teriam que dar uma resposta a respeito de quem era Jesus. Então eles disseram que ele era um demônio, que ele era Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Então eles tinham que dar uma resposta à sua congregação, de modo que a única coisa que puderam fazer foi chamar isto um espírito maligno. Beelzebu era um demônio como um adivinho ou algo assim. E qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. E eles estavam comparando onde ele era a palavra. Olha isto, porque isto que eles fizeram aqui foi o pecado contra o Espírito Santo. Porque eles falaram que ele era Beelzebu. E ele disse: se vocês falarem contra mim, eu perdoarei vocês. Mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, vocês não terão perdão. E aí eles chamaram o Espírito Santo de espírito imundo, porque ali era a palavra, não era o homem, o humano fazendo a obra. Era a palavra que conhecia o segredo do coração e está provando que ele era aquele profeta que havia de ser despertado para nós neste dia, o Redentor profeta. E quando ele fez aquilo, a igreja naquele dia declarou que ele era Beelzebu. Está vendo o que eles eram? Ele disse: sois cegos guiando cegos. Eles não entram e tampouco deixam aqueles que estão sob a influência deles entrar. Porque bastava para aqueles que estavam sob a influência deles, isto é, sob a liderança deles, bastava uma palavra deles para que aqueles seus seguidores crescem em Jesus Cristo. Mas eles não fizeram isto. Eles preferiram dizer que ele era um adivinho, um Beelzebu, um espírito mau. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Temos de saber a verdade. Ele é o mesmo. Ele está aqui para cumprir o que prometeu cumprir. Examine as Escrituras e descubra o que ele deve fazer hoje. É por isso que João Wesley ou Martinho Lutero não pôde prosseguir com a mensagem de Wesley, ou vice-versa, não é? Eles a organizaram. Foi tão longe o quanto pôde. Adiante veio Lutero. Ele foi um excêntrico para eles. Lutero foi um excêntrico para eles, mas ele tinha a mensagem de justificação, porque era a palavra de Deus, uma promessa. Então eles, depois da sua morte, eles organizaram a organização que levou o seu nome. Então, o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado novamente, porque Deus manda, o que ele está tentando nos dizer aqui, que Deus manda o seu mensageiro
com uma mensagem e aquilo é de Deus. Mas depois que aquele mensageiro passa, se vai, eles organizam aquilo e se torna um emaranhado novamente. Aconteceu em todas as eras para trás e agora também não é diferente. E conforme a Escritura, outra era da igreja tinha de se levantar. E quando isto aconteceu, a era da igreja Filadélfia se levantou. John Wesley, e o que estava acontecendo era que o tempo todo se dirigia para o oeste. E quando aconteceu, houve a era da igreja de John Wesley. Surgiu, mas Lutero não pôde receber isto porque eles já estavam organizados para justificação. Não foi Lutero pessoalmente porque ele já não estava aqui mais, mas ele disse: Lutero, isto é, o povo de Lutero, não pôde receber a mensagem de Wesley porque eles já estavam padronizados com a mensagem da justificação, que era de Deus também. Veja isto, que era de Deus também, a mensagem da justificação. Mas o que acontece, aonde estaria a questão, onde estaria o erro? O erro é que não poderia se permanecer somente com a justificação. Tinha que dar um passo à frente e alcançar a santificação, cuja mensagem estaria com John Wesley. Mas os de trás não puderam aceitar a mensagem, então tornou-se uma organização. Ele não pôde aceitar a santificação. Então, quando os wesleyanos se organizaram da maneira que fizeram e os pequenos ramos saíram, os quais saíram adiante, veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons. Nenhum deles pôde se mover, eles já estavam organizados. O mesmo que aconteceu com Lutero, com o povo dele, aconteceu também com o povo de Wesley. Depois veio os pentecostais, ou vieram os pentecostais. E aí a mesma coisa que aconteceu com os anteriores, aconteceu também com os pentecostais. E aí cada um vai se organizando e vai ficando ali no seu reduto. Já estavam organizados. Agora, a parte lamentável disto é que os pentecostais assim se organizaram. Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para este dia. Onde estamos? Nós continuamos a subir, a coluna de fogo se movia e os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo ou voltavam para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. Então, é isso que tem acontecido sempre. Agora o profeta não está mais aqui. E eu faria uma pergunta e deixaria para você responder, você que está me ouvindo agora. A mensagem de Malaquias 4 veio através de um mensageiro. Assim como Lutero foi um mensageiro, Wesley foi um mensageiro, e agora veio o mensageiro de Malaquias 4. Mas todos eles já não estão mais aqui, nesta dimensão.
já partiram e suas mensagens ficaram na mão do povo que creu neles. Agora, e o nosso povo? O que é que temos feito com a mensagem? É só uma pergunta para você analisar e você mesmo responder para si mesmo. O que é que nós temos feito com a mensagem de Malaquias 4 hoje? Será possível que é o mesmo que os wesleyanos fizeram com a mensagem de Wesley? Será possível que é a mesma coisa que os pentecostais fizeram com a mensagem pentecostal e luterana e assim por diante? Que Deus tenha misericórdia de nós e nós pedimos graça ao Senhor. Então, nós temos que mover. Vamos arrematar este parágrafo aqui então, né? Se moviam com a coluna de fogo ou voltavam para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. E hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão, e nós amamos sushi e umas coisinhas assim, e ficando em casa. Isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que essas coisas estão erradas e acham que você está louco. Que é isto? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está vendo? Amém. Paramos aqui no parágrafo 53, né? E nós vamos orar agora. Gracioso e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós nos empolgamos até com a Tua palavra, Senhor. E nós damos graças ao Senhor porque nós temos um sinal vermelho de alerta para nós. Não ultrapassarmos o sinal vermelho. Meu Deus, esse sinal tem nos advertido das coisas que aconteceram anteriormente e ainda estamos aqui nesta dimensão. Ó Senhor, não permita que tais coisas venham a acontecer conosco, Senhor. Deus bendito, toma conta do teu povo, dá saúde para o teu povo, não somente a saúde natural, física, mas a saúde espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém e amém.